Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação de nós separarmos um momento para nós estudarmos a Palavra de Deus nesse novo dia, através da lição da Escola Sabatina, para que o Espírito de Deus possa inundar em cada um dos nossos corações, para nós buscarmos realmente ter mais entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição de hoje, segunda-feira, 31 de março de 2025, a lição 1 desse novo trimestre, de abril, maio e junho. Essa lição 1 de hoje, ela tem como título Deus deseja ser conhecido. A grandeza de Deus, as suas maravilhas, ela está assim muito além de qualquer um de nossos pensamentos, ou talvez de estudos que os seres humanos possam fazer. Deus, ele é infinito, e nós, seres humanos, nós somos finitos, nós somos limitados, pois nunca nós chegaremos a compreender a Deus plenamente. E Jó, no seu capítulo 36, versículo 26, ele diz: Deus é incompreensível pelo que é, pela sua grandeza. E a lição de hoje, ali, baseada ali em Salmo 139, versículos 1 a 6, Salmo 147, versículo 5, Romanos 11, versículo 33, e 1 João 3,20, nos ensinam que o conhecimento de Deus, em comparação ao nosso, é bem infinito, E assim, a paternidade de Deus para com a humanidade, o seu amor, é algo assim tão grandioso e sublime, que não pode ser comparada com a paternidade terrena. E nada que existe nesse mundo pode ser comparado com Deus. Pelo seu conhecimento, pelo seu poder, porque foi Ele que criou tudo, o universo. O único amor que Deus mesmo fala que pode ser comparado com a forma humana, dentro assim de uma analogia, é o amor de mãe, que fala lá em Isaías 49, 15. E assim o conhecimento de Deus, a sua sabedoria, ela é infinita, está muito aquém do nosso entendimento, da nossa imaginação. E é por isto, diante dessa grandeza, dessa soberania, que nós devemos honrá-lo e louvá-lo todos os dias e confiar nesse Deus amoroso, que Ele quer ter um relacionamento conosco. E nada é assim desagradável, para todos nós, quando nós vamos assim, por exemplo, para um outro país, e nós não falamos aquele idioma daquela região, e talvez você fique doente ou precise de ir a uma farmácia, a um hospital, e o que você precisa se comunicar com aquelas pessoas, e às vezes nós não temos esse vocabulário correto para expressar com aquelas pessoas. E eu fui a trabalho na Alemanha em 2003 e falava assim muito pouco alemão. E um dia de folga, assim, final de semana, eu resolvi ir de carro para o sul da Alemanha, lá na divisa com a Suíça. E lá eles são assim bem territorialistas, eles falam bastante o idioma, mas são dialetos, e exigem que você fale realmente naquele dialeto. E eu tive um problema assim, estomacal durante a viagem, porque eu aluguei um carro e fui por aquelas estradas assim bem iluminadas, uma estrada assim excelente, indo até lá o sul da Alemanha, e eu tive um problema assim, estomacal.
e eu não conseguia conversar com aquelas pessoas nas farmácias que eu ia. E, e a dificuldade assim foi me pressionando, né, que eu fiquei assim bastante assustado. Agora, com Deus é totalmente diferente, porque Ele é o nosso Criador e mantenedor. Ele conhece a nós desde o ventre da nossa mãe, porém a maioria das pessoas não consegue entendê-lo e às vezes não tem interesse de entender. E através das mensagens de Deus, através da Bíblia, que é esta carta de amor que Ele, Deus, deixou para nós, é que nós podemos realmente passar a conhecer esse Deus através de profecias, através de mensagens assim direta para nós, mas que nós temos que estudar, ter métodos, né, ter prioridades assim, para que a gente possa entender. Mas por que nós não conseguimos comunicar com Deus então? Porque nós não usamos princípios e métodos adequados para entender. Interpretar as imagens, as mensagens desse Deus Pai maravilhoso, que tanto Ele nos ama, é que Ele dá indícios à mente do relacionamento justamente através da Bíblia, através de profecias, através de mensagens bíblicas, né? E assim, com Deus surge um problema assim diferente desse que eu mencionei, das pessoas se comunicarem com outras em outras línguas. Porque na nossa comunicação com Ele, olha o que Isaías fala de Deus, está lá em Isaías 55:9. E ele menciona: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isso é Deus falando para mostrar mais ou menos a diferença que existe entre um ser humano pecador e Ele, Deus grandioso, Criador de tudo. Aqui Deus falando através de Davi, que deu realmente, através, no caso de Isaías, né, 55, ele dando-se entender para nós, né, a grandiosidade dele, que a nossa distância de nós sermos humanos com ele, Deus, Criador do universo, ela é infinita. E jamais nós compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, porque Deus ele é infinito e onisciente. Imagine você, não conseguimos entender as coisas assim criadas assim por Deus, que estão assim na nossa frente. Nós não conseguimos entender. Como poderíamos entender completamente um Criador de todo o universo? Isso é impossível de acontecer. Embora nós tenhamos uma mente assim muito boa, criada por Deus, um raciocínio até rápido e bom que nós temos, jamais nós poderemos compreender as coisas de Deus na sua totalidade. Porque nós podemos sim entender as coisas necessárias para nós, para o nosso entendimento, para que esse entendimento que Deus fala nas Escrituras, principalmente nas profecias, Ele quer que nós possamos fazer com que nós venhamos a entender, a conhecê-lo, para a nossa salvação, que Ele nos deixou, está lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15. E as Sagradas Escrituras, elas nos mostram que o conhecimento de Deus, em comparação ao nosso conhecimento, são muito diferentes, infinitamente, muito além da nossa compreensão. E isso nos dá confiança, porque nós temos um Criador de todo o universo, soberano,
que Ele, Deus, quer realmente se relacionar conosco, né? E assim nós podemos, através da Bíblia, ter essa comunicação e poderemos admirá-lo em espírito e em verdade, louvá-lo e honrá-lo. No Salmo 139, feita por Davi, ele mostra esse poema que nós podemos assim dividir assim em 4 partes, né, onde no verso 1 a 6 nos apresenta que Deus tem o poder de nos sondar, né? E ele sabe das coisas porque ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele está presente em todos os lugares, que fala ali no verso 7 a 12, através de Davi. E o poder de Deus, ele é ilimitado, como diz lá Davi, nesse mesmo Salmo 139, nos versos 13 até 18. E Davi fala também que ele é santo, que está lá no mesmo capítulo 139 do Salmo, do versículo 19 até 24. Isto aí são atributos, né, divinos, que tem bênçãos especiais direcionadas a todos nós, seus filhos. E isso nos dá essa esperança, nos faz ter mais fé nesse Senhor que quer se relacionar conosco, um Deus que está em todos os lugares, sabe o que nós estamos fazendo, conhece a nossa fragilidade, né, a nossa estrutura, conhece o nosso, no que vai mais no íntimo do nosso ser, e ele não torna o objeto assim, de investigação o que nós somos, porque ele é um Deus que justamente ele aceita aqueles que o buscam, que querem ter esse relacionamento, e justamente ele faz isso como alvo de proteção para as pessoas que o buscam, que está lá no Salmo 139, 5. E já no Salmo 147, 5, o Senhor nos diz que ele é grande e o seu entendimento não se pode medir, como diz o salmista no capítulo 147, versículo 5. Já em Romanos, capítulo 11, versículo 33, o apóstolo Paulo diz sobre algo tremendamente importante para nós. Olha o que ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, que está lá em Romanos 11:33. Aqui Paulo ele enaltece Deus, onde o Senhor é poderoso, que ele menciona, e que ele usa de misericórdia com todas as pessoas. Ele exalta a grandeza de Deus aqui nesse salmo, nessa passagem, Paulo em Romanos 11, mostrando a sabedoria profunda de Deus, e enquanto que nós seres humanos só temos que, diante de tudo que nós vemos, é louvá-lo. Porque antes de falarmos alguma coisa a Ele, Deus, Ele já sabe o que nós vamos falar. E isso é maravilhoso, né? Porque Deus sabe das nossas necessidades e sabe também quando você está adorando em espírito e verdade. E assim, por amor grandiosa esse amor sem igual que Deus mostra em todo momento da história do mundo, que Ele, Deus, desceu até aqui nesse mundo de pecado para salvar justamente uma humanidade que estava fadada a ter morte eterna. E Ele, Deus, desceu aqui para salvar esta humanidade, se ofereceu como um sacrifício único na cruz do Calvário para todos os pecadores, para tirá-lo da morte eterna e salvá-lo realmente do pecado. E feito isto, é claro que
Deus deseja que todos nós venhamos a conhecê-lo, nem que sejam as piores pessoas, porque o desejo de Deus é salvar a todos, né? E as profecias nas Sagradas Escrituras justamente falam sobre isto com o propósito de que as pessoas venham conhecer melhor esse grandioso Deus e obter uma vida eterna. Deus sempre deixou transparente a sua existência e nunca se omitiu a homem algum. E a maior prova disso é a sua palavra através da Bíblia, essa carta de amor que ele deixou para todos nós, que quer que todos abram para ouvir seus recados através das profecias, porque o desejo dele, Deus grandioso, é salvar. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz que Ele é o Salvador do mundo e que ninguém vai ao Pai senão através dele. Ele diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Jesus, Cristo, na sua ânsia assim, de salvar a humanidade, ele está falando isto para nós. Que não existe outra forma de salvação senão através dele. E quando você aceita isto, você passa a ser uma pessoa sábia. Quando você obedece os estatutos e mandamentos de Deus, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa com entendimento, uma pessoa que começa a manusear bem as Escrituras. E com isto, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, Jesus, ele vai levar você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá uma grande oportunidade de participar da boda do Cordeiro de Jesus. E você terá o maior prazer, meu amigo, minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.